Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, na nossa congregação em Alto Castro, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido um final de semana abençoado, uma noite de sono abençoada e reparadora, no nome de Jesus. Espero também que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nosso devocional está no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 15 ao 22, que eu vou ler para os irmãos. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou muito feliz. Nós estamos iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Essa aqui é a revista, o nosso livro-texto desse trimestre que nós estaremos estudando. Estaremos estudando as profecias, com ênfase nas profecias dos profetas menores do Antigo Testamento. São 12 profetas menores que profetizaram sobre arrependimento, justiça, fidelidade a Deus, e sempre anunciando a esperança de salvação através do Messias. Ao longo desse trimestre, nós iremos estudar a vida, contexto e a profecia de cada um desses 12 profetas. Na primeira lição, a qual nós iniciamos a preparação a partir de hoje, nós estaremos estudando uma lição introdutória, que tem por título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Aleluia! Que título maravilhoso, não é verdade? Então, nessa lição introdutória, nós vamos ver quem são os profetas, o que é um profeta, o que é uma profecia, quem foram esses profetas. Nessa primeira lição, nós vamos ver que os 12 profetas menores não foram os únicos profetas. Então, a lição vai tratar de maneira exemplificativa, outros profetas que também profetizaram sobre o povo de Deus, como Elias, Eliseu, Samuel, e nós estaremos estudando tudo isso. O comentarista da lição é o pastor Antônio Paulo Antunes. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, aqui pertinho da gente, conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD, Rio de Janeiro, e membro da mesa diretora da CONAMAD, ou seja, ele faz parte da diretoria tanto da nossa convenção estadual no Rio de Janeiro, como da nossa convenção nacional. Coisas maravilhosas Deus tem para a nossa vida nesse trimestre. Quero lembrar aos irmãos que esses devocionais,
eles têm o objetivo de nos preparar para a lição. A parte da leitura complementar, ela está tanto na revista do professor, quanto na revista do aluno. Ela tem por objetivo fazer com que a gente tenha uma maior compreensão da lição e também com que a gente se aprofunde mais no conteúdo da lição. E eu estou me disponibilizando aqui para estar fazendo essa atividade juntamente com os irmãos da classe Abraão. Então, queridos, leia o texto bíblico que eu coloco aí no grupo do WhatsApp, né? Se você não pode assistir o vídeo, você lê o texto. Se você lê o texto e não compreendeu, aí você assiste o vídeo para ver se vai te ajudar, né? E leia a revista, que é bênção para as nossas vidas. E aí no domingo, né? Aí o Espírito Santo, ele toma a direção e a gente vai falando, né? Ministrando. O Espírito Santo vai ministrando ao coração de cada um de nós. Meus irmãos, o texto que nós lemos está no livro de Deuteronômios. Né? Deuteronômio é um livro de encerramento do Pentateuco. Né? Então, Moisés está dando seus últimos discursos ao povo que iria entrar na Terra Prometida. Então, após Deus libertar Israel com mão forte do Egito e o povo peregrinar por 40 anos no deserto, Moisés, chegando ao término do ministério dele, ele passa a relembrar o povo dos feitos que o Senhor operou, dos milagres que o Senhor operou durante a libertação e a conservação do seu povo no deserto, e relembra algumas leis. Nessa passagem que nós lemos, no capítulo 18, do 15 ao 22, Moisés está retomando um momento em que Deus iria começar a entregar a lei ao seu povo. Nós temos falado no trimestre anterior que a revelação de Deus ela se dá de maneira progressiva. E a lei dada a Israel foi mais uma manifestação que revelou a natureza do Senhor ao seu povo. O povo aprendeu como adorar ao Senhor através da lei, como obedecer ao Senhor através da lei. Assim, a lei foi como aio, né? Como tutor que conduzia o povo até Jesus Cristo. Porque não sendo capaz de cumprir a lei, o povo se mostrou incapaz de ser salvo por méritos próprios, necessitando da graça de Deus manifesto através do sacrifício substitutivo ou vicário de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida em abundância e também vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma vez que Deus ia entregar esses mandamentos, Deus manda que o povo se consagrasse para que entrasse na presença dele. Lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, a narrativa bíblica diz assim, a partir do verso 16: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Então isso tudo, essa manifestação terrível, aconteceu diante da presença do povo. E o povo temeu e tremeu por tudo que eles viram. Aquele monte em fumaça, fumegando, os trovões, né? Aquele povo teve medo de perecer diante daquela presença poderosa do Senhor. Em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então perceba, queridos, que nesse momento é instituído Moisés como mediador entre Deus
e o povo. Então, durante todo esse período, e isso aconteceu com 3 meses após a saída do Egito, né? Então, durante toda a peregrinação do deserto, Deus sempre falou a Moisés, entregava a orientação a Moisés para que Moisés desse o povo, entregava a lei a Moisés para que Moisés entregasse ao povo. O povo levava a sua queixa a Moisés e Moisés apresentava diante de Deus. Deus exortava o povo através de Moisés e Moisés repassava ao povo. E assim Deus foi conduzindo o povo no deserto. Só que agora o ministério de Moisés está encerrando. Então Moisés vai dizer, olha, vocês não quiseram ouvir o Senhor diretamente e pediram para que houvesse um mediador. E então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui, Deus institui um ministério profético. Se nós fôssemos ler o início do capítulo 18, nós vamos ver que Deus está alertando, através de Moisés, o seu povo, que a terra onde eles iriam habitar, eles tinham uma outra cultura. Né? Eles consultavam através de ocultismo, de magias, de revelações de sonhos estranhos, de maneiras ocultas, né? E os povos pagãos da época tinham maneiras pagãs, né, de identificar qual era a vontade dos seus deuses pagãos, deuses que são feitos por mãos humanas. E Deus estava orientando o povo de que com o verdadeiro Deus não é assim que funciona. Ele revela a sua palavra a homens separados por ele, para que esses homens venham revelar ao seu povo. Então aqui fica instituído o ministério profético. E assim Deus fez, levantando diversos profetas que nós vamos ver ao longo do nosso estudo, nessa semana ainda. E aí, quando nós vamos para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que no discurso de Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Ou seja, Deus havia anunciado o Messias a esses homens que substituíram Moisés no ministério profético. Que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério na presença do Senhor. E envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado. Dantes quando? Através dos profetas do Antigo Testamento. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então o céu conteve Jesus até o tempo que Deus haveria de restaurar todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha o verso 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um consenso na doutrina bíblica que esse texto que nós lemos se refere aos profetas que substituiriam a Moisés e anunciariam a vinda do Messias, como é o caso dos 12 profetas menores que nós vamos estudar. Mas esse texto também se refere a um profeta, o maior profeta, aquele que viria encarnar a própria palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Jesus Cristo. Ele é o profeta. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é maior do que Moisés. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele profetizou toda a vontade de Deus de maneira suave. Então, se o povo temeu ouvir a voz do Senhor, por conta da imagem que eles viram do Monte Sinai fumegando, Jesus Cristo veio com uma palavra
mansa, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. No monte que fumegava, o povo tremeu, mas em Jesus, que é o Verbo encarnado, o povo encontrou graça e mansidão. É por isso que no Sermão do Monte, Mateus 5, quando Jesus começa a pregar os ensinamentos do Sermão do Monte, o texto bíblico diz assim, ó: e ensinando abriu a boca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque a própria palavra de Deus saiu da sua boca. E a palavra que sai da boca de Jesus e entra nos nossos corações traz paz, traz restauração, traz vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que esta palavra traga vida ao seu dia, traga alegria ao seu dia, fortaleça a sua fé, que a palavra do Senhor Jesus venha entrar diariamente na nossa vida e nos nossos corações, que ao longo desse trimestre, essa poderosa palavra tenha acesso livre à nossa casa e à nossa vida. Que Deus te dê uma segunda-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.